Andréa Roseno Macota Kinangenum, filha do terreiro Unzo Gidange Cuna Nicoste, assistente social, mestranda em Ciências Políticas pela UFBA, consultora e pesquisadora em relações étnico-raciais e sociais, conselheira do COMPI, cantora da Foché Bandarerê e ativista da Rede de Mulheres Negras de Minas Gerais. Como já foi dito, né, gente? Eu falei que a gente teria aqui um timão, né, de mulheres que sabem do que vão falar, têm vivência e pertencimento na pauta, no assunto do qual vão tratar. Então, eu tenho certeza que vocês todas, todos e todes ficarão felizes e satisfeitos com a aula de Andréa Roseno e, com certeza, ao final, terão várias perguntas e ela estará disponível na tutoria para responder a todos e todos vocês. E todos, né? Muito obrigado. Sigam na aula. Olá, pessoal. Sou Andréa Roseno Macota Kinangenum. Vou fazer a minha autodescrição. Estou com um turbante verde, florido. Estou com uma vestimenta, um vestido branco e vermelho. Estou com brincos de bolinha de madeira. Estou com um bracelete na mão esquerda. E estou com uma pulseira na mão direita. Estou com um chicote, um colar azul, que é da minha religião, que é dedicada a um Coce, a Ogum. Sou uma mulher que venho do Vale do Mucuri, Minas Gerais. Meus pais costumam dizer isso porque eu acho importante. Meus pais se conheceram na década de 70, um pedreiro vindo da Paraíba e uma empregada doméstica vindo de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Se encontraram no Rio de Janeiro e eu, essa rainha aqui, fui nascer em Teófilo Otoni, Vale do Mucuri. Sou assistente social de formação na UFVJM, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Sou cantora popular e, nesse momento, sou mestranda do curso da pós-graduação em Ciência Política pela Universidade Federal da Bahia. Essa aí importante, né? Tenho duas irmãs. Costumo falar da minha família porque a família, para mim e na minha crença, é o nosso lugar de ancestralidade, né? E, sobretudo, as famílias negras, a gente precisa ressignificar esse lugar sempre, dizer do nosso sempre. Afinal de contas, o racismo nos impôs o não afeto, nos impôs a não continuidade. Então, quando a gente fala de família, a gente está dizendo, reafirmando uma resistência nesse mundo. Bom, estou convidada nessa série de vídeos aulas, né, que tá sendo feita para a formação de servidores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Estou convidada para falar do tema em relação ao racismo e a questão da infância e da adolescência, né? E aí a gente vai desenvolver aqui, né, um bate-papo. É um bate-papo, não é uma aula. E isso é acúmulo de um período de militância, é acúmulo de um período de vivência, mas, sobretudo, é um acúmulo da vida, né? As questões colocadas aqui, eu não escolhi estudar o racismo. Na verdade, muitos de nós, negros e negras, não escolhemos estudar isso, mas o sistema faz com que a gente precisa apreender o que seja isso, para que a gente possa nos
resguardar para que a gente possa sobreviver nesse sistema, entender o que é que acontece com a gente, né? Entender esse não lugar no mundo, entender essa exclusão no mundo. Então, é por conta disso que, ao longo já de quase 20 anos, né, eu venho estudando o racismo. Estudando e entendendo isso no meu cotidiano, né, no cotidiano dos meus, no cotidiano da minha família, no cotidiano na escola, entendendo que o que aconteceu quando eu tinha 6 anos era racismo, entendendo que o meu primeiro não no trabalho foi racismo. Então, dando nome a isso, hoje nós temos uma geração dos 20 e poucos anos que consegue hoje dizer que várias coisas que passam na escola, passam no ônibus, passam no cotidiano, denomina de racismo. Mas da minha geração para trás, como diz o poema Vozes da Conceição Evaristo, da minha geração não foi uma geração que conseguiu nomear isso. A gente sempre engoliu, né? Mastigou, mascou tudo que esse sistema foi nos colocando goela abaixo. E aí a importância de um momento como esse, desse diálogo, porque a institucionalidade ou o racismo institucional, ele meio que naturaliza, né, essas diferenças. Ele naturaliza as vivências dos quais negros e negras, povos originários vão sendo aniquilados, né, por esse sistema. Esse não lugar faz parte da manutenção desse sistema capitalista. O nosso não lugar no mundo faz com que esse sistema ele crie e se recrie todos os dias. Enfim, eu acho que a minha posição aqui é dizer para vocês que as relações sociais dos quais nós vivemos não são relações naturais. Elas são determinadas pela forma com qual nós existimos nesse planeta, né? Existe um modo de produção, um modo econômico que determina o tipo de relação ou o tipo de relações que a sociedade vai estabelecer. E aí no Brasil, quando a gente traz isso para a nossa formação sociocultural brasileira, a gente percebe que há um sentido na nossa formação. Houve um sentido na nossa colonização. E esse sentido, ele permanece até hoje, que é um sentido que perpassa pela apropriação do patriarcado e perpassa pela apropriação do racismo. Já foi dito aqui em outras aulas, né, sobre o que é racismo, né? Mas o patriarcado, que é esse poder masculino imperado, né, imperativo nessa sociedade, ele é imbricado, assim como o racismo, nesse modo de produção. E esse modo de produção, ele determina as relações que nós vivemos. Não dá para a gente pensar, por exemplo, que pobreza no Brasil está excluso de cor e gênero. Não tem como a gente excluir isso. Isso está totalmente imbricado.
E essa forma de produzir e reproduzir essas relações fez com que o primeiro encontro que acontecesse aqui nessa terra, que tinha mais de 300 povos originários aqui vivendo, e os nossos livros oficiais não falam disso, que tinha muita... porque o que determina um povo é a língua que ele fala, né? É o idioma, né? É a forma com qual ele existe, que ele vê o mundo. E aqui nós tínhamos mais de 300 povos vivendo nessa terra quando o colonizador chegou. E quando o colonizador chega aqui, ele não acontece um encontro, acontece um desencontro, porque os povos originários que olhavam para o colonizador que estava vindo, pensa, né, numa nau enorme, via aquilo como na cosmovisão ali daqueles povos originários, via aquela embarcação como uma obra divina, como algo sagrado. E o colonizador, os portugueses, viam esses povos que estavam na beira da praia como mercadoria. Eles estavam ali com o intuito de escambo, com o intuito de estabelecer uma relação mercadológica. Percebe-se assim? Vocês conseguem imaginar, então, esse primeiro embate? Porque é um embate muito sutil, né? A gente precisa pensar que o que determina o patriarcado, o que determina o racismo, essa estrutura, não é só a violência, né? Porque se a gente pensar que, naquele primeiro momento, o colonizador ele traz uma arma letal, que é o próprio corpo, né? Já que as doenças que o colonizador trazia dizimou povos e povos, milhares de povos. Se a gente pensar que esse encontro, esse colonizador trouxe uma arma letal no próprio corpo, mas para além disso, ele ressignificou ou reestabeleceu uma nova relação naquele mundo. E quando as negras, né, quando os negros chegam, são trazidos, escravizados para essa terra, baseado também nessa relação patriarcal, no sentido de que haviam, e aí eu vou dizer aqui que é algo que a gente não gosta, né, de falar, mas o brasileiro, a brasileira precisa ter um encontro de verdade com a sua história. E quando a gente fala de um encontro de verdade com a sua história, a gente está dizendo de um país que foi forjado, gerado a partir de um estupro social de meninas negras e indígenas. Veja bem, quando a gente percebe ou quando a gente tem consciência ou desperta a nossa consciência para isso, o que é essa criação? O que é esse sentido na subjetividade que nós fomos nos formulando, nos criando enquanto povo? As nossas relações não são
as nossas relações sociais, elas não são relações amistosas. Elas não são relações que se deram com prazer. Muito pelo contrário. A violência, e a violência sexista, ela está demarcada desde o primeiro momento desses encontros aqui nessa terra. E é importante quando a gente, porque por conta do mito da democracia racial, de nos colocar como um país, um culto à miscigenação brasileira, e quando a gente vai aprofundar isso, a gente percebe que essa miscigenação, ela é um projeto, né, um projeto político de eugenista, né, de tornar esse país branco alvo. É importante quando a gente fala de povos originários, então a gente pensar que tinha 300 povos habitando esse lugar quando o colonizador chegou. E é importante também a gente refletir de que as pessoas que vieram escravizadas, sequestradas do continente africano, e aí é isso, né? É uma amplitude, é grande, porque o continente africano, ele não é um punhadinho de terra, né? Ele é enorme. A gente está dizendo de uma diversidade, de uma pluralidade de pessoas, de povos, de costumes. E aí foram povos que vieram para cá. A Macota Waldina é uma grande referência do candomblé no Brasil e uma grande referência do movimento negro. Tem uma síntese desse período que a gente não se considera descendente de escravo. Porque, segundo ela, nenhum povo aceita a escravidão. Nós somos descendentes de povos que foram escravizados. Ou seja, existia uma lógica de dominação do qual os nossos corpos, tanto corpos indígenas, dos povos originários, tanto corpos dos povos africanos, ser tratados como mercadoria, ser tratado como coisa, como objeto. É esse período que vai forjando, vai formando uma subjetividade muito sutil e muito importante no Brasil, que é o fato de que parece, né, naquele período, era um status você ter uma pessoa escravizada na sua casa. Era um status social. Você poderia ser... É muito parecido com o que nós temos hoje da classe média brasileira. A herança desse período é a empregada doméstica, né, que a gente manteve ou mantém muitas vezes em casa, e nós somos um dos países que tem esse costume, porque em outros lugares, por exemplo, a tarefa doméstica é feita pelas próprias pessoas, né? A tarefa doméstica é de quem habita a casa, então não tem uma pessoa de fora para fazer essa tarefa doméstica. E aqui no Brasil condicionou que esse trabalho doméstico é feito por mulheres, sobretudo mulheres negras. Essa relação do nosso passado colonial com o nosso presente, ela vai perpetuando
essas coisas que são bem sutis, tais como a manutenção do serviço doméstico como um serviço feito por mulheres e essas mulheres serem negras. Ou vários serviços subalternizados que existem no Brasil que são feitos por homens negros, sobretudo serviços braçais. Eu queria falar aqui também, e aí qual que é o caminho que eu estou tentando fazer aqui para a gente chegar no debate que a gente quer fazer aqui sobre a questão da infância, da adolescência e o ECA e as relações étnico-raciais brasileiras. Qual que é o caminho que eu escolhi fazer? Assim? É um caminho para a gente entender, você que está vendo esse vídeo, para a gente entender a sutileza, porque não é na porrada, não foi só no açoite que o colonizador fez todo um processo de subjugar um povo. Não foi. É nas sutilezas que a gente vai fazendo uma manutenção desses espaços racistas, dessas relações racistas, dessas relações machistas, dessas relações patriarcais. Não é na porrada. É na sutileza. E aí, o mito da democracia racial foi primordial para isso. E aí eu digo você, enquanto a gente está aqui, né, sistematizando, elaborando, pesquisando fatos, acontecimentos da nossa história, no sentido de que a gente não quer que a nossa história seja contada pelo viés do caçador, mas sim pelo viés do leão, ou seja, de quem está sendo caçado, que nesse caso aí fomos nós. Então a gente está recontando a nossa história a aqueles, sobretudo aqueles, viu, que elaboram e elaboraram aberrações tipo o mito da democracia racial no Brasil, no sentido de colocar todo mundo num patamar de igualdade. E esse mito da democracia racial no Brasil, ele só serviu e só beneficiou a elite brasileira. Ele só fez com que se apaziguasse os conflitos existentes nesse país. O mito da democracia racial, ele veio como um grande silenciador. E esse mito, ele baseado, né? Ele tem o eixo de funcionamento dele o apagamento. Então, você apaga uma história e você constrói uma história única. Não existe uma história única no Brasil. Só de rotas escravagistas foram 4. A gente está falando de 3 séculos de escravidão. A gente está falando de um contingente de mais de 10 milhões de pessoas nesses 3 séculos de escravidão. Então, vocês acham
que é possível contar uma história única? Vocês acham que no Brasil, de cabo a rabo desse país, vocês acham que tem só uma história? E é a história da independência, né? E é a história da princesa Isabel, que libertou os escravizados. Se a gente pensar que esse país demorou mais de 50 anos, foi o último país a abolir a escravatura, e demorou 50 anos para fazer esse processo, para construir esse processo, percebe-se, então, um projeto político, um projeto social, um projeto cultural que foi sendo construído para beneficiar poucos. Porque imagina, né? Fez uma lei do sexagenário, por exemplo. E aí a idade média de uma pessoa escravizada no Brasil era 23, 24 anos. Como que uma pessoa negra ia chegar aos 60 anos para ser liberto da escravidão? Uma outra lei também foi a lei do ventre livre. A gente poderia dizer que foi a primeira lei, né, que estabelece uma relação com a infância e a adolescência no Brasil, né? Mas veja bem, a lei era baseada em crianças que nascessem de escravizados, né? Que tivesse morando ali na fazenda ou na casa e que ficasse nessa família até os 8 anos, e aí o Estado assumiria. E vocês acham que o Estado assumiu? Não, né, gente? O Estado não fazia isso. E aí, essa criança crescia na fazenda até completar seus 18 anos. E vocês acham que ele ficava nessa fazenda, essas crianças ficavam nessa fazenda de graça? Sem trabalho? Vocês acham que eram fornecido escola para essas crianças? E aí, se a gente pensar que a média de vida nesse período de mulheres e homens escravizados era até 23, 24 anos, então imagina você trabalhar uma vida no serviço braçal, no serviço pesado, e aí com 18 anos, quase no final, né, ali da sua média de vida, você é livre. É esse lugar que a institucionalidade foi nos fazendo, sabe? Esse lugar de... Para quem que é a lei nesse país? Quem é cidadão nesse país? Quem faz o exercício da cidadania nesse país? Se a gente tem um processo gradual de uma abolição que demora 50 anos para acontecer, e é para beneficiar, porque no final, gente, quem recebeu bônus, quem recebeu uma indenização do Estado brasileiro, não foram os escravizados. Foram os senhores, né? Os senhores, os donos da fazenda. Além disso, nesse período, que eu acho que é fundamental a gente dizer aqui, e isso demarca
toda a situação, tanto da questão urbana que a gente tem no Brasil, tanto da questão agrária que a gente tem no Brasil, a lei de terras de 1850, ela nos deixa um grande latifundiário, né? O Brasil se torna um país de latifundiários e torna negros e negras favelados e faveladas. Coloca a gente em guetos, porque quando acontece a abolição, as nossas famílias não têm para onde ir, não tem terra para cultivar. E somos jogados na periferia da periferia. E aí vocês aí podem estar me perguntando, mas o que isso tem a ver com o mito da democracia racial? O que isso tem a ver com a infância? O que isso tem a ver com a adolescência? O que isso tem a ver com as pessoas que eu estou atendendo no meu dia a dia? Isso é a nossa história. E aí, a institucionalidade faz algo que é perverso demais, que é o silenciamento. É a não escuta. É a invisibilidade. O mito da democracia racial, ele plastifica o Brasil. Ele embranquece o Brasil. E aí vai surgindo moreninha, a mulata. Aí vai surgindo isso, né? O neguinho. E aí, como diz a música do Emicida, o neguinho é o... E a gente vai sobrevivendo nesse país, porque a dona Conceição Evaristo, que eu desejo muito que vocês leiam os poemas dela, que são poemas que falam do nosso cotidiano. A dona Conceição Evaristo tem uma frase que soou muito nessa pandemia, que é: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E nós estamos aqui. E aí, como que a gente combinou de não morrer? Não tivemos escola. A escola pública para nós negros e negras e para as nossas crianças chega no final da década de 80. Não tivemos saúde. Ai de nós se não fossem as nossas bezendeiras, se não fossem as nossas raizeiras. Não tivemos justiça. Aliás, justiça a gente até tem, né? Porque se a gente for pensar quem são os encarcerados nesse país, se a gente for pensar quem são os jovens, os adolescentes que estão cumprindo liberdade assistida nesse país, que até outro dia era chamado de menores, né? Quando eu falo que é sutil, eu falo para vocês perceberem como que a mídia brasileira, por exemplo, nos retrata no dia a dia das suas notícias. E isso, do mito da democracia racial, de deixar tudo igual, de nos apagar, de silenciar, de invisibilizar, tem uma outra questão que é a subalternidade. Veja aonde que estão os corpos negros e negras nesse país, aonde estão os corpos indígenas nesse país. Aliás, os indígenas, os povos originários que estão na cidade, eles não são nem vistos, né, gente? Aqui em Belo Horizonte, nós fizemos na setorial da Conferência de Assistência Social, nós fizemos uma setorial sobre promoção da igualdade racial. E pasmem vocês, porque como isso aqui é uma formação, isso aqui é um bate-papo, as pessoas, quando eu falo os servidores,
ficam constrangidos de perguntar no quesito raça-cor, que também vai ser trabalhado aqui, o pertencimento racial das pessoas que vão nos equipamentos públicos dessa cidade. Isso é um racismo bem sutil, viu, meu povo? Muito sutil. Por que a vergonha? Por que não perguntar? Ah, mas se ele responder que é moreninho, que é... Qual é que eu vou colocar? Por que não informar? Por que não se informar? Por que não fazer uma escuta qualificada? Por que não levar esse debate para os nossos grupos, os grupos nas redes socioassistenciais ou de saúde? Por quê? Será que naquele parecer que eu mando para o juiz, dizendo como que está aquela criança, eu estou colocando lá que aquela criança pertence a uma família negra? Ou que aquela criança pertence a uma família de um povo originário? Será que eu fiz uma escuta? Ou eu olhei só a aparência? Porque é isso, né, gente? O mito da democracia racial no Brasil nos faz trabalhar na aparência. A gente não aprofunda, a gente não vai na essência. E aí, isso faz com que a gente possa, né? A gente atira, primeiro atira, né? Depois vê. A gente não dá um emprego. A gente não cria políticas públicas de proteção para os terreiros. A gente se omite. E aí, o Estado, essa institucionalidade, vai criando uma crosta de uma necropolítica que vem acontecendo desde 1500. A necropolítica no Brasil não nasceu agora com a pandemia. Ela acentuou, mas ela não nasceu com a pandemia. Ela já está instituída nesse país. E aí, servidores e servidoras, a gente talvez pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso, né? A sua atuação técnica faz toda a diferença quando a gente olha para trás e vê essa nossa formação social, cultural, baseada nesse patriarcado e nesse racismo. Quem pode quebrar, quem pode estabelecer outros parâmetros, quem pode trazer à vista, quem pode não mais silenciar, mas ouvir, é o Estado. E aí, é somente o Estado? Não, existe uma luta, né, travada de resistência, de resistir, muito, muito forte, muito grande. E pensa que cada direito que nós conquistamos aqui, foi luta. Foi muita luta. Não existiria o Conselho da Promoção da Igualdade Racial se não fosse a luta dos movimentos negros no Brasil. Não existiria estatuto. A gente tem um maior orgulho de falar do ECA, né, da construção do ECA. E eu acho que é para sentir orgulho mesmo, né?
mas precisamos aprimorar o ECA. Porque essas relações étnico-raciais não constam lá. Lá está o direito no seu lugar mais universal, e eu acho que é isso. Precisamos disso. E as especificidades? Como que eu oriento uma abordagem de um conselheiro tutelar, por exemplo, numa periferia? Como que eu oriento o assistente social no CRAS? Essa criança, ela é só uma criança? Ou a criança vai passar por um processo na escola de um apagamento, de uma invisibilidade, de um silenciamento? Porque assim, se a gente perguntar a negros e negras no Brasil e aos povos originários onde sabe como eu me descobri negra? Eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Me descobri negra porque uma colega na escola me contou que eu era negra. De uma forma bem pesada. Entende? Se a gente não consegue dialogar, nos formar, orientar a partir das relações étnico-raciais, como que vai ser a nossa abordagem? Então, um adolescente só foi lá e cometeu aquela infração, só isso? Qual que é a construção daquele adolescente? E eu costumo dizer, igual eu falei aqui, né? Eu vou contar uma história pessoal, dar um depoimento pessoal. Esse depoimento pessoal é um depoimento coletivo. Porque muitas e muitos, se sentar aqui, se a gente chamar, inclusive você, pode ter alguém aqui, né, que está vendo e está se identificando com o que eu estou falando. Onde isso começa? E qual que é a nossa acolhida? Aí tem, né, o adolescente problemático na escola. E que, por exemplo, o serviço do Conselho Tutelar é uma ameaça, né? Como os policiais ou os guardas também na escola são ameaças. E aí, quando eu estou falando que a gente vai sutilmente mantendo essa relação com o nosso passado colonial, estamos falando disso, né? A gente não vai para o diálogo, a gente vai para um tom de uma ameaça. Mas fulano não é flor que se cheire, certamente. Mas engraçado, né? Que se tem metodologia Rudolphs, essas coisas aí dessas escolas, dessas pedagogias, né? Tem tanta, mas a gente não conseguiu até hoje desenvolver uma abordagem para o povo, né? Não. Aí essas abordagens, assim, porque aí é a criança negra, né? É o adolescente negro que é o violento. Mas me conta aqui, uma história dessa, vocês acham possível a gente ser de boa? Acho que é possível. Eu comecei esse bate-papo nosso aqui dizendo de como que isso nos atravessa, né? E que eu não escolhi estudar o racismo. Não escolhi mesmo. Mas ao longo do meu período de formação no serviço social, eu fui me dando conta de como que aquela literatura não falava de fato quem era o pobre no Brasil, né?
Para vocês terem uma ideia, na Universidade Federal, onde eu me formei, a minha monografia foi a primeira a falar dessas relações. Isso há 10 anos atrás, né? 7 anos atrás. Penso que hoje já tem uma literatura mais... As pessoas foram se aprimorando, né? Mas eu estou dizendo tudo isso para chacoalhar você aí do outro lado, sabe? Essa formação, essas aulas, essas conversas, né? Elas são para chacoalhar, né? Ah, mas o meu gestor, o meu fulano que está pensando na política pública, ciclano. Não, mas quem é que está lá no dia a dia? Quem é que vê Dona Maria chegando? Quem é que vê Dona Maria com 5 netos lá? E aí corre para a família extensa, né? Para mais um, para ficar. Então é vocês que estão no dia a dia. E aí não dá para ser uma história única. Não dá para a gente plastificar esse país como o mito da democracia racial foi fazendo. É importante a gente humanizar as pessoas. Não se humaniza pobre no Brasil. Não se humaniza povos originários no Brasil. Não se humaniza negros e negras no Brasil. Não se humaniza. E aí, a nossa ação, o nosso trabalho, não pode ser mais um trabalho de faltar com o direito, né? Eu trabalhava num equipamento público aqui em Belo Horizonte, no Abrigo Pompeia, que fica ali na região do Pompeia, do lado de uma comunidade, a São Rafael, acho, se eu não estou muito enganada. E aí, as crianças que estavam naquele abrigo de famílias iam para a escola. E por algumas vezes eu tive que ir na escola fazer mediações na escola, porque alguma criança ali do abrigo tinha entrado em atrito, tinha feito alguma traquinagem. E aí ligavam pra gente ir buscar a criança, né? E às vezes a mãe, né, a família estava brigada, mas o pai e a mãe tinham saído para procurar emprego, ou estava fora e tal. E algumas vezes eu chegava lá e falava, quantas crianças fazem traquinagem aqui, né? Como é que é a vida, como é que é a sociabilidade aqui dessas crianças? Por que a criança do abrigo, ela está sendo taxada? Tem escrito assim na testa dela, né? Essa criança vem do abrigo, essa criança negra, ela vem do abrigo lá de tal, então tem que ficar de olho nela. Por quê? O tratamento tinha que ser um tratamento diferenciado. Então, eram provocações que eu, enquanto profissional, eu fazia na escola. E quando a gente está falando dessa questão de não se olhar a criança negra, de invisibilizar, de silenciar a criança negra, a criança indígena, esses rótulos desse não lugar que vai pregando na nossa testa, né? E aí, quem permanece na escola? Você tem que, matar um leão todo dia, né? Vejo hoje, né, como a gente tem falado muito do racismo, e as pessoas, mas isso é mimimi, tem que falar, gente, tem que falar, precisamos falar mais, inclusive. As mães dessa nova geração
tem feito muito essa coisa do trabalho com o cabelo, né, com a estética negra, com as cores indígenas, com as cores também. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, nós temos comunidades que têm povos ciganos, né, e que a gente não interage, né, que não há uma interação assim. E como que isso é rico assim. E aí, eu falo com vocês que é uma luta, porque aí a família faz uma construção em casa e aí chega na institucionalidade, a institucionalidade não vai naquele mesmo sentido, entende? E aí construir 2 degraus e voltar 3 degraus para trás, assim. Porque ainda é perverso o lugar da escola. Ainda é perverso a maneira com qual você é acolhido no centro de saúde. Ainda te coloca o rótulo, né? E aí é importante conversar sobre isso, dialogar sobre isso e perceber-se. Importante que eu quero dizer agora, assim, que eu vou adentrar nesse debate. Eu falei com vocês aqui que a gente sobreviveu, né, sem política de saúde, sem política de segurança alimentar, sem política de educação, e que essas coisas foram conquistadas, com muita luta. E aí, é algo que também o mito da democracia racial trouxe, que parece que todo mundo é cristão nesse país, né? Parece que todo mundo é cristão. Mas só parece. E aí o Estado, ele tem a necessidade de ser laico para garantir todo mundo, né? Uma criança candomblessista, uma criança bandista, uma criança chavante, uma criança machacali, ela não é acolhida nesses espaços institucionais. Há um estranhamento, assim, mas o estranhamento ele é causado pelo racismo, né? E ele é um colocar à margem, né? Ele é um excluir. E quando a gente fala luta pela laicidade do Estado, a gente está dizendo para que a minha crença pessoal não viole um direito de existência. Não viole um direito de ver o mundo com outros olhos, porque uma criança do candomblé, nascida no candomblé, ela não vai ver o mundo como uma criança criada numa religião cristã, por exemplo. Uma criança machacali, ela não vai ver o mundo como uma criança do candomblé, por exemplo. Entende? Então, mas pensa, se o Estado for tratar de cada singularidade, como é que vai ser? O Estado ele precisa ser o mais plural possível. Já teve casos de chegar em determinados espaços conselheiros tutelares, e eu estou falando exatamente para esse público, de ir visitar a família e fazer uma oração, né, na casa. Como vocês vão fazer oração na casa das pessoas que você não sabe se está ali com fome, qual que é a necessidade, mas aí você faz uma oração. Você está exercendo um cargo público no Estado que fala que é laico, e aí a gente faz uma oração.
E aí ele vai te dizer que ele vai na Umbanda, lá na terça-feira, lá na casa da Dona Maria, para matar a fome dele? Não vai te dizer, ô conselheiro tutelar. Não vai. Porque você já demarcou ali um primeiro diálogo. E o primeiro diálogo não foi dele, foi seu. Assim como outros servidores e servidoras que podem ir fazer essas visitas, né? Não dá uma liberdade, né, para o outro chegar, para falar. Não há uma consideração. Então, nós que somos agentes, e aí quando eu falo nós, porque eu estou no Conselho da Promoção da Igualdade Racial, nós que podemos ser agentes de direito, nós acabamos sendo agentes de violação de direitos. Não cabe mais, né? Pensa você que existia leis no período da colônia de que era condenado a morte, a pena de morte, né, ou a morte, não era algo que era aceitável pelo Estado. Mas no transatlântico, né, na travessia do Atlântico, quando os livros falam que se perdia 20% da carga, a gente não está falando de carga, né? A gente está falando de pessoas. Assim como era nas fazendas também. E aí, o Estado, ele fechava os olhos assim para o que estava acontecendo, né? Não podemos mais fechar os olhos, entende? Não dá para fechar os olhos. Em Teoflotone, num período, eu vi cerca de mais de 30 adolescentes morrerem em guerra, né? E aí o que o aparato policial naquele período falou era que estava... deixa, porque eles estão matando entre eles. Enquanto tiver entre eles, tá bom. A gente ainda é coisa ainda pro Estado. A gente não é gente. A infância, que a gente só vem considerar infância e adolescência só no final do século XIX, a infância no Brasil e a adolescência no Brasil, assim como a juventude, ainda é algo que não é o período mais bonito de formação, né? É o período mais traumatizante. Porque aí você percebe que ser negro naquela posição é ruim, né? É feio. Ser uma criança indígena, ficou olhando os machacalis no Vale do Mucuri, como que são escarnecidos, né? E a questão que o Estado traz não há o que se fazer. Como? Mais uma vez, a gente constrói gestão, pedagogia para tanta coisa, né? Bom, eu queria terminar essa reflexão, que eu acho que já falei aqui o suficiente, dizendo que não é pessoal, sabe? Nós somos agentes do Estado, né? Nós somos operadores da política pública. Nós estamos ali para garantir um direito. Tem uma ética no nosso trabalho. E, sobretudo, a nossa visão de mundo
ela precisa, se ela não mudou, ela precisa mudar, sabe? Para que não seja o meu pessoal, né? Não seja as minhas crenças, né? Não seja a minha história, mas entender o contexto que aquela criança, que aquele adolescente cresceu, está crescendo, entender quem são os familiares, entender se tem familiares e como aqueles familiares chegaram até ali, entender a história, sabe? E ouvir. É isso. Agradeço o convite feito pela DEPI. Dizer o quão importante a gente estar nos espaços institucionais colocando, né, esse debate das relações étnico-raciais. Dizer o quanto que é importante a gente proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, o quanto que a gente também pode, nesse período, alinhar as tecnologias, né, a favor desse aprendizado. E, enfim, quero agradecer. E como eu tenho essa questão do canto, né, como um instrumento também de trabalho, quero deixar aqui um canto para vocês, que é algo que me perpassa muito quando eu escuto esse artista, é o João do Vale. O João do Vale fez uma canção década de 70. E quando o João do Vale fez essa canção, João do Vale saiu do Maranhão, passou pela minha cidade, Teoflotone, e foi morar no Rio de Janeiro e morava e trabalhava como pedreiro, né, na construção civil no Rio de Janeiro. Me identifico muito com o João do Vale porque é muita história do meu pai, né? E o João do Vale, gente, ele, assim como Cartola, né? Cartola só foi gravar com 65 anos, né? Assim como Clementina de Jesus, que é uma mulher negra, foi uma mulher negra muito foda da comunidade, também foi gravar, era empregada doméstica, foi também gravar muito tarde, né? O João do Vale, ele fazia as músicas, e aí uma vez ele fez uma música e aí o pessoal na obra falou que não era dele, né? E aí ele falou, não, eu vou lá. Então ele foi era tipo um local que eles se encontravam e falou, não, eu quero, minhas músicas são minhas músicas, assim, né? E eu quero deixar essa música porque a fome, a insegurança alimentar voltou a nos rondar, né? Voltou a nos rondar, não. Tá nos rondando, assim. E a música fala disso, assim. E é inadmissível que a gente esteja vivendo no século XXI e tenha crianças, adolescentes furtando para não passar fome, sabe? Ou chegando nos espaços com fome, enfim. Seu moço quer saber, eu vou contar num baião a minha história pro senhor. Seu moço, preste atenção. Eu vendia pirulito, arroz doce, mangunzá. Enquanto eu vendia doce, a meninada estudar. Minha mãe tão pobrezinha
não podia me educar. E quando era de noitinha, a meninada ia brincar. Ai, meu Deus, como te inveja de ver Joãozinho contar. O professor raiou comigo porque eu não quis estudar. Hoje todos são doutor e eu continuo um Zé Ninguém. Pois quem nasce pra pataca não pode ser vintém. Vê meus amigos doutor, basta pra eu me sentir bem. Mas todos eles quando ouvem um baiãozinho que eu fiz, ficam tudo satisfeitos, batem palma e pedem bis. E disse João, foi meu colega, como me sinto feliz. Mas o negócio não é bem eu, é Mané, Pedro, Romão, que também foram meus colegas e hoje vive na periferia, no sertão, no gueto, nas ruas. Não puderam estudar e nem sabe fazer baião. Não puderam estudar e nem sabe fazer baião. Seu moço quer saber, eu vou contar num baião a minha história pro senhor. Seu moço, preste atenção. Eu vendia pirulito, arroz doce, mangunzá. Enquanto eu vendia doce, a meninada estudar. Minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. E quando era de noitinha, a meninada ia brincar. Ai, meu Deus, como te inveja de ver Joãozinho contar. O professor raiou comigo porque eu não quis estudar. Hoje todos são doutor e eu continuo um Zé Ninguém. Pois quem nasce pra pataca não pode ser vintém. Vê meus amigos doutor, basta pra eu me sentir bem. Mas todos eles quando ouvem um baiãozinho que eu fiz, ficam tudo satisfeitos, batem palma e pedem bis. E disse João, foi meu colega, como me sinto feliz. Mas o negócio não é bem eu, é Mané, Pedro, Romão, que também foram meus colegas e hoje vive na periferia, no sertão, no gueto, nas ruas. Não puderam estudar e nem sabe fazer baião. Não puderam estudar
e nem sabe fazer baião.